Querido ouvinte, quem lhes fala é o pastor José Francisco Bortolato, da Igreja Batista Ágape de Campinas. Nesta hora eu gostaria de lhe falar sobre o tema que diz respeito a eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, verso 15, diz: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante notar que na antiguidade havia muitos povos e todos eles serviam a deuses em algum tipo de religião ou de ritos. Os povos se desenvolveram e cresceram dentro de um misticismo terrível, onde imperava medos, tabus, preconceitos e imposições muito fortes. Eles viviam escravizados por poderes espirituais que lhes impuseram sacrifícios muito custosos, difíceis às vezes até de pessoas de suas famílias serem sacrificadas. O deus Moloque vivia pedindo sangue de crianças e de indigentes, ou ainda de animais muito bem escolhidos. Quando não exigiam tais sacrifícios, exigiam, sim, muitas vezes riquezas, bens, objetos pessoais especiais do povo. Outros deuses regiam o comércio, e deuses regiam transportes e comunicações, como era o caso de Mercúrio. Havia deuses da beleza, deuses da fertilidade da terra, das montanhas, dos rios, dos campos, das florestas, dos ares, das águas, das pedras, da caça, da pesca, do trabalho, etc. e etc. Havia Deus para todo quanto era canto. Para cada lugar, cada atividade, cada circunstância, cada acontecimento, havia um Deus que regia tal área da vida. E às vezes, no meio de um povo, podia-se até escolher qual o Deus que lhe seria mais conveniente servir. Talvez aquele que lhe parecesse mais atrativo ou melhor posicionado. Às vezes, um determinado Deus, ainda que não tão bem posicionado, não permitia que fosse abandonado ou mesmo fosse deixado para um segundo plano em detrimento de si mesmo, em favor de um outro Deus. Ora, hoje o mundo mudou, nós sabemos que muitas coisas mudaram, há filosofias aos milhares, cada uma mais esdrúxula que a outra, diferente das demais, outras até assemelhadas aos que nós já conhecemos. A ciência também se multiplicou e arvorou bandeira dizendo que não necessita mais de religião. Alguns chegam a afirmar que não há Deus, como falou Karl Marx, ou então que Deus já morreu. Aldous Huxley falou assim, ou então que deuses somos nós mesmos, como Friedrich Nietzsche. Mas cada qual fazia parte do seu pensamento próprio hoje, pensando isso em como alcançar a liberdade que tantos pregaram. Em nome dessa liberdade, porém, quiseram fazer pensamentos livres e quiseram fazer coisas que mostravam ser partidários da escravidão humana. Porque comunistas se trancam atrás de cortinas de ferro e tabus, e também cortinas de bambus e outras coisas mais que fazem com que pessoas espanquem outras, torturem, batam, prendam, forcem outras e tentem muitas vezes mudar obrigatoriamente o seu ponto de vista, forçando as pessoas a obedecer muitas vezes a um sistema. E assim, os do mundo livre adotam outros alvos que não são o Senhor Deus de Israel, dizendo que é melhor ser autêntico, é melhor ser o que se é, do que se ter qualquer interferência de alguém, ou de quem quer que seja, ou de ninguém, e acabam escravos ou de si mesmos, ou de seus sentimentos, ou de paixões, ou até do seu próprio dinheiro. Conclusão, não existem pessoas totalmente livres. O excesso de liberdade muitas vezes até atrapalha uma vida saudável. A questão que nos resta é assim: se não há liberdade total, então o que é que devemos fazer para obter uma posição mais saudável, lucrativa, sem grandes embaraços,
com o menor prejuízo possível. E que seria isto? Qual seria esta opção? Nós gostaríamos de enfatizar, seria esta a melhor opção? É até difícil definir o que se poderia ter diante desse problema. Mas então eu apresento a vocês o profeta Josué, servo do Deus, do Senhor de Israel, que, vendo as opções que o mundo e a vida lhe oferecia, dizia ter encontrado algo que lhe desejava para toda a sua casa. Todo o seu ser desejou, e ele desejava aquilo que era bom para ele, seria bom também para seus filhos, sua esposa e seus servos. Servir a Adonai Tsebaô, o Senhor dos Exércitos. Ele conheceu o que era a escravidão do Egito. Ele sabia o que era ser escravo. Ele sabia que era ter muita dor na área política. Ele era política e juridicamente escravo. Espiritualmente, ele era escravo também. Não era bom ser escravo. Ele sabia disso. Ao conhecer o Deus de Israel, ele encontrou a libertação da escravidão do Egito e se tornou servo do Senhor. Encontrou-se com o Senhor Jesus mesmo. Sim, Jesus mesmo apareceu para ele como na figura do anjo do Senhor, e ele se ajoelhou perante Jesus e descalçou a sandália dos seus pés e o adorou antes de invadir Jericó. E o Senhor Jesus lhe disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus disse isto para nós hoje, está no Evangelho de São João. Josué se alegrou muito em conhecer a Jesus. Aquilo foi muito bom para ele, alegrou muito o seu coração conhecer o seu Salvador. Sim, Jesus sempre foi o Salvador, e hoje muito mais ele é. Aquilo que é bom para mim há de ser certamente bom também para meus irmãos, meus filhos, meus empregados, todos os que estão no meu convívio, da minha família, todos os que conhecem a minha vida. Ele foi bom para Abraão, ele foi bom para Isaac, ele foi bom para Jacó. Se você pudesse perguntar para cada um desses patriarcas a quem eles queriam escolher para servir, certamente eles escolheriam o Senhor Deus, que eles conheceram, o Deus dos exércitos. O único Deus verdadeiro será para sempre bom para todo aquele que deseja desfrutar Jesus. Você, desejo fazer uma pergunta, você deseja ser servo de Deus, tendo Jesus na sua vida, sendo servo de Cristo também? Ou você gostaria, em vez disso, de ter outros deuses? Pois Josué fez a opção certa, ele escolheu com muita clareza, e ele dizia em alto e bom som: eu e minha casa serviremos ao Senhor dos exércitos, a esse Deus que eu conheci, ao Senhor Jesus que eu vi um dia antes de entrar em Jericó. A batalha para mim, e ele vencerá sempre na sua vida também, se você o escolher. Não terá você uma vida somente de vitórias, haverá também muitas dificuldades a ser vencidas, mas ele venceu, e quem confia nele terá tribulações, mas vencerá também. Se você deseja ser servo de Cristo como Josué foi, você precisa começar orando. Então ore comigo agora. Diga assim: amantíssimo Deus, querido Pai, Senhor Jesus, meu Salvador, eu te adoro. Queiras tu me aceitar como teu servo, porque eu quero desde hoje te servir para sempre. E eu te peço em nome de Cristo. Amém. Como uma família de mãos unidas,
adorando ao nosso Pai Celestial e da salvação. Estamos todos juntos para orar e para servir neste mundo e para termos suas bênçãos aqui. Eu me prepararei em meu diário viver, quero estar com meu Deus, pois Ele nos levará para sempre aos céus, e em meu coração sirvo ao Senhor. Podes dizer: vou servir ao Senhor, não faças nada sem dar toda a glória a Deus. Tanto eu e você sirvamos ao Senhor. Adoremos, 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 pois quem merece é Deus glória. Adoremos, adoremos, pois quem merece é Deus. Podes dizer: vou servir ao Senhor, não faças nada sem dar